Bom, nós estamos aqui com o Dinael, né, fazendo essa conversa aqui hoje sobre saúde mental. O Dinael ele vai se apresentar aqui para vocês, acho que é o melhor, né, do que eu ficar apresentando, melhor ouvir da própria pessoa, né, quem é o Dinael, né, e aí depois dessa breve apresentação dele, a gente começa esse papo aqui sobre saúde mental, que também é um assunto que bastante me interessa, eu tenho certeza que interessa para muita gente. Dinael, por favor, se apresente para a turma. Ok, obrigado, Eduardo. Primeiro, agradecer o convite, né? Essa oportunidade de conhecer pessoas diferentes, pessoas que pensam, né? Uma linha de raciocínio, como eu penso, como eu divulgo. Eu sou professor na Unesp, da Faculdade de Ciências de Bauru, Departamento de Psicologia, sou doutor em Psicologia, trabalho lá as disciplinas de Psicologia Organizacional e do Trabalho, supervisiono estágio nessa área também, e disciplina de Comportamento Organizacional, né? Trabalho na pós também lá sobre gestão de pessoas, psicologia organizacional do trabalho, nós temos lá, nosso departamento. Para isso, sou uma pessoa legal, gosto de viajar, gosto de conversar com pessoas, né? Gosto de fazer meu projeto Rondon, que pega a molecada, vai para o interior do país. Então, acho isso muito importante, acho muito bacana, né? E falar sobre esse tema, sobre saúde mental, para mim é um tema muito caro, né? Que é um tema, assim, que gosto de discutir com os meus alunos e, para mim, é uma oportunidade muito ímpar estar discutindo contigo isso, debatendo, trocando ideias sobre o que vem a ser essa questão de saúde mental hoje, né? No mundo que estamos vivendo. Então, muito obrigado, Eduardo, e vamos tocar a nossa conversa agora. Bom, quem me apresentou de Nael foi um amigo em comum, o Edson, grande psicólogo também. Meus filhos e do Edson estudam na mesma escola, e aí, em função disso, eu conheci o Dinael, né, uma grande pessoa que teve desde o início muita disponibilidade para fazer essa conversa conosco. E a primeira coisa que eu queria colocar para você, explicar para a gente, é o quê? Saúde mental. A gente sabe o que é saúde, sabe o que é mental. Se alguém te perguntar sobre o que é uma saúde física, aí a gente consegue normalmente explicar, né? Um leigo como eu, o que é estar bem fisicamente. Mas aí quando fala de saúde mental, a gente tem assim alguns vieses, tem alguns pré-conceitos. Aí eu queria que você explicasse um pouco o que significa, de fato, ter uma boa saúde mental. E no oposto, né? Como é que a gente consegue identificar quando a gente está perdendo a saúde mental? Cara, para mim, saúde mental, Eduardo, nada mais é do que o equilíbrio que nós temos entre trabalho, família e lazer. Quando você equilibra essas três dimensões do ser humano, você tem uma boa saúde mental. Mas por que trabalho, família e lazer? Porque, assim, trabalho dá identidade para o ser humano. É um campo privilegiado que nós gastamos muito tempo da nossa vida no trabalho. Então, é muito importante trabalhar. As pessoas se sentem bem trabalhando, né? Uma das dimensões da realização do ser humano é o trabalho. Não o emprego, mas o trabalho, né? Até porque nós precisamos rebuscar um pouquinho esse conceito, resgatar esse conceito de trabalho que nós temos. Trabalho é aquilo que eu realizo no meu dia a dia e me identifico com aquilo que eu fiz. Aquilo me é prazeroso. Emprego não. Emprego, quando tenho horas livres, troco por dinheiro e aí o bicho começa a pegar, né? Então, quando eu começo a equilibrar isso que me dá prazer, isso que me realiza enquanto pessoa, que é o trabalho, mais a família, porque é uma dimensão social nossa. Não estou falando que eu tenho que casar, ter filhos, mas a família mesmo, né? Esse convívio que nós temos, esse ato de pertencimento que nós temos das pessoas que não são caras. E do lazer, né? Não só o lazer passivo, mas principalmente o lazer onde eu posso descansar a mente, onde eu posso simplesmente buscar as coisas que me fazem bem, os meus hobbies. Então, para mim, saúde mental, quando você começa a equilibrar tudo isso, né? Não só trabalho, não só família, não só lazer, mas quando você começa a equilibrar essas questões todas, para mim, isso é trabalho, né? Isso para mim é saúde mental, quando você consegue equilibrar essas três dimensões do ser humano. Quando alguma coisa está desajustado entre esses três campos, aí começa a complicar a nossa convivência, né? Então, aí, para mim, a pessoa que começa a ter uma doença mental, que nós falamos, como você falou, meio estigmatizado, né? A pessoa é louca, desequilibrada, né? Não, né? Hoje em dia nós temos, assim, que saúde mental, essas pessoas estão muito estafadas, as pessoas que nós falamos, né? Estão com burnout, por exemplo, muito estressadas, e isso prejudica muito a minha saúde mental, eu estar bem comigo, eu estar bem com o meu entorno, né? Então, o conceito que eu trabalho é justamente esse, é quando eu consigo equilibrar essas três dimensões da vida humana, trabalho, família e lazer.
Quando você fala equilíbrio, você não está falando assim de que tudo tem que estar bem, né? Ou seja, porque, como minha mãe costuma dizer, né, família é uma coisa muito boa, mas é da onde vem um dos piores problemas, né? Então, quer dizer, você não está querendo, quando você fala de equilíbrio, você não está querendo dizer, eu imagino, de que tem que estar tudo bem. Porque tem momento, né, não existe a felicidade plena o tempo todo, eu imagino. Né? Pelo menos eu não experimento. Se tem, eu nunca experimentei. Né? Existem momentos aí de altos e baixos, e esse equilíbrio é você conseguir manter isso em algum patamar razoável, ou conseguir lidar com isso. É essa a ideia desse equilíbrio que você fala? Como é que é esse equilíbrio? Esse equilíbrio tem muito a ver com a questão de se eu só trabalho, o workaholic, por exemplo, está ajustado. Eu não tenho tempo para minha família, e aí tenho problemas na minha família. Eu não tenho tempo para eu possa ter meu lazer comigo mesmo, e aí fica desequilibrado. Se eu, por exemplo, não trabalho, só tenho lazer, também fica desequilibrado. Então, o equilíbrio que eu digo não é ter o ideal. O ideal é uma fantasia que nós temos, né? Mas aquilo que eu consigo me ajustar bem àquelas demandas que eu tenho socialmente falando. Então, isso que eu estou falando de equilíbrio. Né? Então, hoje, eu sempre discuti, o ano passado nós temos um trabalho muito bonito na Unesp, nós ficamos o ano todo conversando, né, remotamente com os RHs. E a pessoa fala assim, nós estamos praticando, então, né, o isolamento social. Não é isolamento social, estamos praticando distanciamento social. Né? Porque não ficamos isolados, nós estamos praticando um distanciamento. Então, entre distanciamento e isolamento, são duas palavras muito diferentes, são comportamentos muito dispares. Então, quando eu estou falando de equilíbrio, é justamente isso, não é ter uma família ideal, né? Mas simplesmente eu ter tempo para a minha família, eu ter tempo adequado para o meu trabalho, eu ter tempo para mim, que é através do meu lazer. Quando eu equilibro nisso, tenho uma saúde mental. É claro que o resultado de tudo isso a gente chama de felicidade, né? E é justamente esses momentos felizes que a gente vai negociando com a vida, eu vou me capacitando, eu vou simplesmente me identificando com as minhas escolhas, com as minhas renúncias, e aí eu consigo ter uma boa saúde mental. Quando eu consigo escapar dessas obrigações sociais, onde eu tenho que, eu devo ir, eu tenho que fazer, então essas cobranças muito tácitas mesmo acabam prejudicando para que eu tenha uma boa saúde mental, eu possa ter um bom equilíbrio mental. Felicidade não é só lazer, então, né? Isso. Não é uma coisa hedonista que, sabe, é só lazer, só prazer. Muito pelo contrário. Né? Eu sempre pergunto, quando falo em felicidade, as pessoas, se tivesse mais 10 minutos de vida, o que você faria esses 10 minutos? Uma vez eu estava no campus da Unesp e a pessoa gritou assim, eu não mexeria mais no meu lápis, né? Que é assim, a questão do professor mesmo, que sempre está atualizando os dados, sempre está se mostrando produtivo, né? Tem coisas muito bonitas, né? Os 10 arrependimentos que você tem quando está na UTI, que nós temos acesso às informações. Então, para mim, saúde mental é quando eu consigo equilibrar, né? Quando eu consigo estar feliz, estar bem com as minhas escolhas, com as minhas renúncias. E aí fica muito bom viver, fica muito prazeroso viver, fica muito bom conviver com as pessoas. Isso tudo contribui para a minha saúde mental. Como é que a gente consegue perceber no outro, ou melhor até, né, perceber em si, que a gente está caminhando para algum problema relacionado à nossa saúde mental? Como é que a gente percebe no outro, percebe em si, de que a gente está perdendo a saúde mental e não confundir isso com algum estresse pontual, com um mau humor, né? Ou seja, não é porque eu estou bravo que eu perdi minha saúde mental, eu imagino. Né? Como é que a gente aprende a diferenciar isso e identificar, precisa de ajuda? Eu penso assim, quando você começa a evitar convívio com as pessoas, quando você começa a muito mais machucar as pessoas do que construir relações significativas, ou mesmo que você pare e pergunta assim, nossa, será que estou bem em saúde mental? Para mim, o momento de você dar uma parada, né, e procurar ajuda, procurar uma psicoterapia, procurar alguém para que possa te orientar, trocar essas ideias. Né? Então, não é esperar o pote derramar, né? Você fala assim, mas como que se dá isso nas pessoas? É muito subjetivo. Né? Depende das demandas, depende das circunstâncias que as pessoas vivem, né? Depende das contingências com que ela está se submetendo. Né? Então, se você tem um ambiente muito opressor, por exemplo, é complicado. Se você tem um ambiente muito de cobrança, também é complicado. Então, quando que eu percebo isso? Quando eu estou muito desajustado com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Né? Costumo dizer, se eu estou mais machucando as pessoas, contribuindo às relações significativas, está na hora de eu parar e pensar. Né? Se eu não consigo mais, né, esse convívio social não é prazeroso,
está na hora de começar a rever a minha vida, começar a rever as minhas escolhas, como é que eu estou fazendo as coisas, para que eu não tenha, sabe, um distúrbio mental, né? Vá até o extremo de eu ter um acesso, de eu ter um comportamento de agressão e assim por diante. Né? É aquela questão de eu poder administrar tudo isso mesmo, de eu poder contemporizar as minhas escolhas, de eu poder parar e pensar, peraí, qual é o meu papel nesse mundo aqui, né? O que está muito em voga no momento, mas qual é o meu propósito? Quando eu paro e penso, e não tenho mais resposta para isso, é na hora de eu parar e pensar e rever os meus valores mesmo. E isso contribui muito para o equilíbrio da minha vida e da saúde mental. Você falou uma coisa que me gera, às vezes, algumas reflexões, né? Propósito, né? Isso é uma certa coisa que trocou de lugar e virou até, às vezes, um fetiche, né? Porque você vê em algumas redes sociais as pessoas falando que estão cheias de propósito e tal, e de repente não é o propósito dela, mas é um propósito que ela está pegando para ela, né? É de alguém ou de alguma empresa, ela pega aquele propósito para si. Isso acaba sendo aí um motivador para essa saúde mental ou para esse risco para a saúde mental ou não? Como é que você vê isso? Né? Quando a pessoa empresta propósito de outro para si, né? Que acaba sendo uma pressão também de, olha, eu tenho esse propósito aqui, então você também tem que ter. Aí, né, fica aquela pressão. Você tem razão, né? É uma palavra que está se desgastando muito com o tempo, né? E as pessoas estão usando, tem que ter propósito, tem que ter propósito, né? E às vezes eu falo assim, o meu propósito não tem propósito. Né? O meu propósito é viver a minha vida, né? É ter uma coisa assim, é praticar o que a Kundera fala, a sustentável leveza do ser, na verdade. Né? Então, propósito, não tem, se eu pego o propósito de uma outra pessoa, não é meu propósito. E aí estarei desajustado novamente. Né? O que nós estamos vivendo ultimamente é uma questão muito complicada. Nós estamos vivendo, né, depois dos anos 80, lá, o mundo VUCA, que é essa pandemia, esse mundo VUCA que tem aí, e ele está muito complicado, a gente não se encontrava nesse mundo, né? E agora a gente está vivendo o outro mundo, o mundo dele, que é aquela questão assim, dessa angústia desenfreada, né? Então, o homem, depois do ano passado, principalmente 2020, ele começou a se perguntar, peraí, como que a vida está se acontecendo? Qual o meu papel nisso tudo, né? E aí a palavra propósito, ela teve muito mais peso. Ninguém vive por viver. Não dá para ficar constantemente prisioneiro do meu medo, dos meus medos. Eu tenho que ter algo atrelado, algo maior da minha realização enquanto ser humano. E aí entra a palavra propósito. E mais do que uma palavra, são comportamentos, são as suas atitudes para fazer você se sentir pertencente à sua humanidade. Eu fico me questionando em que momento o homem perdeu essa humanidade. Em que momento a vida vale menos que um tênis, menos que um celular, né? A esposa que eu tinha, a namorada que eu tinha, vale menos porque falou um não para mim, não aceitou as minhas rosas, desculpa. Então, que momento nós perdemos essa humanidade? Né? Eu penso que esse momento foi uma parada de começar a pensar mais sobre a palavra propósito, nos imbuirmos de realmente nosso papel no aqui e agora. Né? O que nós temos que fazer aqui? Qual o meu objetivo de vida? E mais do que o objetivo é o propósito, ligado à minha realização pessoal, ligado atrelado a esse coletivo maior. Né? E aí, quando eu começo a me realizar enquanto pessoa, eu começo a ter uma saúde mental muito boa, porque eu começo a ser útil, me sentir útil, eu começo a valorizar e ser valorizado, é recíproco. Quando você coloca essa pergunta, né, em que momento nós perdemos essa humanidade, né? O que a pergunta sugere existiu alguma época, claro que não dá para colocar dia nem hora nisso, mas uma época histórica recente, provavelmente, em que isso tudo que você descreveu agora começou a acontecer, ou aconteceu, ou teve início, né? Da tua experiência que você traz. Em que momento, em que época, em que circunstância que você enxerga esse cenário diferente? Eduardo, o lugar que eu falo é do ambiente pós-moderno. Né? Então, eu acredito que a gente está vivendo a pós-modernidade mesmo, né? Mais que o Bauman fala da modernidade líquida ou da modernidade tardia dos outros autores, o lugar que eu falo é de uma pós-modernidade, né? Onde o homem se foi se fragmentando muito. Então, a modernidade, quando ela apareceu, ela deu assim, esperanças para o ser humano. Não é? Olha, nós, homens, vamos ter tudo que a gente quer, a gente vai conseguir tudo que a gente quer. A gente rompeu com o iluminismo, saiu das trevas. Então, o homem moderno, ele foi um homem muito
empoderado em si mesmo, né? E esse poder foi se perdendo, né? Então, quando nós chegamos na pós-modernidade, a gente ficou cada vez mais líquido, né? A gente vai se liquidando da nossa liquidez, né? Nós estamos muito iguais em tudo, né? Nós temos que ter as mesmas roupas, né? Temos que ter os mesmos propósitos, como você disse agora há pouco. E isso fez com que nós fôssemos perdendo tudo isso. Qual a minha identidade enquanto ser humano? Né? Em que momento a gente simplesmente perdeu essa vontade de estar com o outro? Me preocupou muito ano passado, conversando com umas pessoas do círculo aqui, ela falou para mim assim, nossa, sabe, Dinael, esse negócio da pandemia veio em boa hora, viu? Por quê? Nossa, estou gostando demais. Como assim, né? Ah, na minha empresa lá, as pessoas agora estão trabalhando em casa. Muito melhor, né? Olha, estou economizando com isso, com aquilo outro lá, né? Então, para mim, estou pensando, quando passar tudo isso, não vou precisar mais ter minha empresa no lugar, não. As pessoas que ficam das suas casas, né? Elas trabalham muito mais, elas rendem muito mais para mim, né? Falei, sim, mas o ambiente organizacional ele serve para aproximar as pessoas, né? Então, um sentimento de pertença, de, sabe, simplesmente comungar as mesmas ideias. Não, mas não estamos falando aí que para a gente salvar os outros temos que manter a distância. Então, não está entendendo errado esse conceito, né? Então, eu penso que esse momento pandêmico é um momento a gente repensar tudo isso. E que toda vez que a gente não consegue, né, praticar essa humanidade mesmo, nós vamos esquecendo do que é ser humano, né? Eu fico me perguntando assim, em que momento a gente parou tudo isso? Acho que a pós-modernidade, ela vai encaminhando. Esse medo da insignificância que nós temos, né? Eu tenho que ter tantas curtidas, eu tenho, sabe, que ser badalado, tenho que estar comentado, tenho que estar nas mídias o tempo todo. Isso vai deixando a gente cada vez mais pobre, né? Como diz uma música, desconstrução, eu acho muito bacana a gente parar e pensar, né? O quanto que nós vamos nos perder enquanto seres humanos, acreditando, tendo valores que não são os nossos, mas impostos por uma sociedade que é capitalista, que é, sabe, sejamos o lobo do homem, como diz o Hobbes, né? Não, nós temos que rebuscar tudo isso. Nós temos que, como diz Nietzsche, buscar nosso ser humano, demasiadamente humano, que nós perdemos. Em algum momento dessa pós-modernidade, ser humano foi visto como um momento de fraqueza, né? Os papéis foram questionados, né? Não que não precisem ser questionados, mas foram, sabe, subdivididos mesmo, né? O que sobrou do homem hoje? Esse homem que simplesmente pega, mata e come. Não é por aí, não é por aí mesmo. Você falou uma coisa interessante, né? Que na pandemia as pessoas estão rendendo mais, né? E eu tenho alguns diversos exemplos de clientes, né? Que estão trabalhando online, né? Em casa e estão numa jornada extenuante, pior do que quando estava, porque é aqui o tempo todo, né? Aquele momento que ele parava para ir no banheiro, para tomar um café, para almoçar 1 hora, né? Não tem mais, né? E a carga de trabalho aumentou também, o controle sobre o tempo, enfim. Então, o que algo parece que agora ele está trabalhando em casa, está tranquilo. Mas não, piorou. Pelo menos de vários depoimentos que eu tive de colegas e amigos que estão nessa coisa de trabalhar em casa, né? E aí, outra coisa que chama atenção quando você fala as pessoas rendem mais, né? Que me chama uma outra coisa que eu vi há um tempo, é sobre ética no trabalho, ou código de ética das empresas e tal. E o que a pessoa questionava, eu não lembro quem é agora, mas a pessoa questionava o seguinte: será que estão implementando ética nas empresas, código de ética, porque querem fazer com que as pessoas sejam melhores, ou é para não me roubar? Né? Será que eu estou querendo, ao implementar um código de ética, fazer com que as pessoas sejam melhores, ou eu quero que essas pessoas assumam um código de ética para não me prejudicar? Né? Me parece uma coisa meio utilitarista, né? Se é bom, eu uso. Se não for bom, né, eu descarto. Né? Mas aí, voltando um pouco para o cerne, voltando totalmente aqui para o cerne do que a gente estava caminhando, saúde mental, né? Você exemplificou aí algumas características ou sentimentos ou situações que nos permitem identificar. Mas vamos tentar, dentro dos conceitos que eu costumo trabalhar, prevenir. Né? Então, eu vou identificar antes que tipo de ambiente físico ou de relacionamentos gera um ambiente ou situação propícia para perder a saúde mental.
Eu vejo assim, né, que qualquer desses ambientes, como eu já disse, se eu não tenho um tempo para minha família, um tempo para o meu lazer, se eu não consigo equilibrar tudo isso, para mim são fatores que possibilitam que você vai adoecendo aos poucos, né? E você perde essa questão de você se ver nas coisas significativas que importam na vida, na verdade. Você fala para mim assim, muito estresse leva à saúde mental, vai deteriorando a saúde mental mesmo. A gente sabe que uma pessoa estressada é fruto de, sabe, de mil cobranças. Então, se eu vivo num momento de muita cobrança, de muito estresse, de muita pressão, de muita pressão social que vem, poxa, isso vai contribuindo que a pessoa tenha menos saúde mental. Por quê? Ela se sente perseguida, ela se sente cada vez mais desprezada, se sente menos valorizada, né? Então, hoje em dia, eu penso que essa questão da valorização, de eu ser visto como uma pessoa assim, que tem um valor, contribui por demasia, né, para não ter saúde mental. Essas cobranças exacerbadas que se tem, né? Então, eu tenho que produzir mais, as pessoas começam a adoecer justamente por isso, né? Então, eu fico pensando assim, se nos espaços organizacionais, se nós somos presencial, as pessoas necessitavam desse reconhecimento, desse feedback, né? E olha, eu estou te vendo, as pessoas querem ser vistas, querem ser notadas, elas querem ser valorizadas. Agora, quando foram para casa, para mim fica pior ainda, né? Porque para mim só vale a pena, para mim compensa enquanto gerente, seja lá o que for, de eu ver a planilha se você entrou na hora certa, e você trabalhou aquela quantidade de horas e o resultado. Então, onde foi parar o ser humano nessa história toda? Então, eu fico pensando que depois desse momento pandêmico, né, como é que as pessoas vão se situar? Eu não sei, as pessoas estão falando muito de saúde mental no momento da pandemia, né, a doença totalmente dita do Covid, né? Mas essas doenças que a gente não são faladas, não são ditas? Onde que essas pessoas, né, que não tem espaço à palavra, elas estão desencadeando? Se antes a gente tinha doenças psicossomáticas, e agora? Como que faz? Se a gente tinha o absenteísmo e o presenteísmo, que era pior ainda, como está se dando isso agora? Né? Porque agora a câmera está aqui, está me olhando, né? O Big Brother está presente, sei lá. Eu estou clicando, eu estou falando, estou presente, estou trabalhando, né? Está falando com um aluno meu que estava desenvolvendo lá, um amigo dele, um projeto que está fazendo uma NR, ou seja, ele ia criar um mecanismo que o funcionário não tinha que pôr a mão na máquina. Então, eu colocar uma máquina num cubo, né, para que ele não tivesse que colocar a mão na máquina. E tinha 1000 vantagens com isso. Eu perguntei para ele assim, qual a desvantagem do seu projeto? Ele perguntou, o engenheiro falou assim, as pessoas vão achar que não estão trabalhando. Por quê? Porque agora ele tem que apertar um botão e a máquina faz tudo. O objetivo dele é ficar lá vendo se a máquina está trabalhando adequadamente. Antigamente, não. Ele tinha que colocar a mão na máquina para fazer a máquina trabalhar. Né? Agora, com essa proteção, que agora é uma norma, a gente tem que ter mesmo, ele pode pensar assim, se alguém me ver parado aqui, o que eu vou pensar? Então, olha só como fica a paranoia do trabalhador em si, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para que as pessoas vejam que eu estou trabalhando. Pensa assim, você trabalha 8 horas nesse regime, não dá. Então, você tem que trabalhar primeiro na cultura das pessoas, né? Dentro das organizações, com as próprias pessoas mesmo, né? O que você entende por ser trabalhador, o que você entende por ser sujeito, o que realmente o constitui, que te dá prazer nessa vida. Senão as pessoas vão ficar cada vez mais doentes, cada vez mais adoecendo, cada vez mais vão se perdendo no sentido da vida, né? Infelizmente. Uma vez que você está nessa situação, né, a tua saúde mental foi comprometida e você teve aí o protagonismo de procurar ajuda ou teve a ajuda de alguém para procurar ajuda, né? Qual é o caminho aí? Como não sei nem se eu vou cometer algum erro aí, né, mas como tratar, né? Não sei nem se a palavra é tratar, né, mas acho que você deve ter me entendido. Como resolver? Como voltar ao meu estado anterior de felicidade? Bom, através de terapia. É claro que depois o terapeuta vai poder indicar para você, sabe, se vai ter uma questão de ser um psiquiatra, vai ter uma medicação ou não, né? Mas eu penso que a saúde mental está muito mais ligada a esse desajustamento social que eu tenho perante a vida, perante as minhas escolhas, perante as minhas renúncias, né? É uma questão bem existencial mesmo, muito filosófica tudo isso, né? Se eu não tenho prazer naquilo que eu faço, né? Se eu não tenho prazer, não tenho tempo para minha família, não tenho prazer no meu trabalho demais, não tenho tempo para mim mesmo, né? Poxa, eu vou me desgastando, né? Como burnout.
aquela questão da energia vai se acabando aos poucos. E aí a mente ela tem que equilibrar de alguma forma com isso, né? As doenças psicossomáticas, eu sempre falei assim, quando eu não consigo resolver a nível físico, a nível mental eu resolvo. Fico doente lá, né? E aí eu tenho esse tempo para me equilibrar. A doença mental vai muito por aí também. As pessoas se desequilibram de uma tal forma que ela não tem respostas para aquilo, né? Ela simplesmente arrebenta de vez aquele cordão, aquele fio de Ariadne, e ela se perde na vida, né? E aí, qual o único momento? Endoidecer de vez para poder dar uma resposta mais adequada, porque eu não tenho respostas para aquilo naquele momento. Quando estou muito desajustado com o meu dia a dia, Eduardo, nada mais certo do que ficar doente mesmo. Daí adoeço e tem que procurar ajuda mesmo. Então, eu recomendo assim, procura um terapeuta no primeiro momento, daí tem todo o encaminhamento que se tem, né? Às vezes a pessoa tem que se alimentar melhor, às vezes a pessoa tem que fazer um exercício físico, às vezes a pessoa tem que simplesmente viajar, dar um tempo para si, né? Então o terapeuta, para mim, a porta de entrada é para você simplesmente se reencontrar consigo mesmo, né? E às vezes as pessoas simplesmente, né, se perdem de tantas possibilidades que tem, né? E aí, a partir daí, você vai ter as orientações que precisa. Vai tomar um remédio da psiquiatria, vai fazer uma alimentação mais saudável, vai procurar uma nutricionista e assim por diante. Então, para mim, começa o primeiro momento, né, discutindo com o terapeuta. E aí ele dá um encaminhamento e vocês juntos vão fazer um caminho bem bom, que seja melhor para você. Você ouvindo você falar, me veio uma associação com essas dietas, né, que fazem as pessoas emagrecer, engordar, e fica aquele efeito sanfona, né? Então, qual a associação que eu fiz, né? A pessoa tem um contexto ali em que ela tem a sua saúde mental prejudicada, se trata, volta a um estágio inicial razoável, em que consegue conviver com a família, consigo mesmo, aí ela volta para o mesmo ambiente que gerou aquilo, para a mesma situação, sem entender como é que aquela perda de saúde mental se desenvolveu. Aí ela perde de novo. Então, quer dizer, não basta só o tratamento, né? Ela tem que entender que, olha, o mundo não vai mudar. Você vai voltar para o mesmo ambiente de antes, então você precisa mudar alguma coisa nesse contexto, né? Eu imagino, mudar a forma que você lida com isso, ou amadurecer isso dentro de você, em como você lida com isso, ou às vezes mudar de ambiente, né? Ou seja, ok, já vi que aquilo ali não faz parte, não me ajuda, não quero mais conviver com aquilo, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado também, eu imagino, né? Sim, as pessoas falavam assim, a pessoa tem que ser muito mais resiliente, né? Eu gosto muito mais do conceito que o Taleb nos traz de sermos antifrágeis. Se eu pratico a minha antifragilidade, não preciso ser resiliente, né? Eu não preciso me adaptar às contingências que se tem, né? Então, você vai sendo resiliente. Então, o Taleb traz um conceito muito interessante da antifragilidade. É simplesmente eu tomar... Antifragilidade, não sei se todo mundo conhece. Perdão. Explica um pouco esse conceito da antifragilidade, não sei se todo mundo conhece. A antifragilidade, assim, eu quando consigo entender que as coisas estão aí, como você disse, né? Eu vou voltar para a minha realidade e dou respostas adequadas e boas, né? Então, isso é ser antifrágil. Eu simplesmente não vitimizo. Porque o grande problema que nós temos hoje no mundo pós-moderno é que sempre eu sou vítima de algo, né? E aí eu fico me isentando da minha responsabilidade. Então, eu vejo que a prevenção, por exemplo, da saúde mental, mais do que ser resiliente, eu me fortalecendo, mas eu só me fortaleço se eu conhecer as minhas forças, né? Se eu me conhecer, como você mesmo disse, você faz tratamento, faz acompanhamento lá, mas você volta para o seu dia a dia. E como que nesse dia a dia eu vou continuar dando respostas, né? Eu não vou simplesmente ter uma visão poliana das coisas, né? Tudo lindo, maravilhoso, até debaixo d'água o nosso amor é mais gostoso. Ok, mas você não tem a água, e aí o que você faz, na verdade? Então, isso que eu vejo que é essa autodescoberta, por isso que tem atrelar que nós estamos falando anteriormente do propósito, como que eu me vejo, quais as minhas potencialidades, quais as minhas forças de caráter, como que eu aplico tudo isso, né? Se eu não me conheço, se eu não sei da minha história, se eu não estou bem com as minhas escolhas, com as minhas renúncias, tudo para mim é ameaçador. E aí aquelas cobranças são muito mais exageradas, né? Eu começo a ver o mundo com outros olhos, né? Mas por que as pessoas umas adoecem, outras não? Aquela velha questão do copo, com meia água. Algumas pessoas veem que o copo está meio cheio, outro meio vazio. A questão não é se está meio cheio, meio vazio. A questão é ver o copo como todo.
né? As pessoas estão perdendo a dimensão do todo, dessa visão sistêmica do todo, né? Nós estamos muito fragmentados, e aí eu vejo as coisas fragmentadas também. Então, eu penso que o homem precisa se expandir muito mais, né? Ver o seu papel, e não é em si mesmado, né? Essa questão muito narcísica que nós temos, muito egóica do eu, nós temos que abrir um pouquinho mais. Se a gente não fizer isso, a gente vai à bancarrota, infelizmente, né? Daí vai adoecer cada vez mais. E você, da experiência que você tem, aí é uma pergunta mesmo e não é retórica, você percebe algum tipo de recorte nisso, de gênero, de classe social, de formação, nível de estudo? Uma vez, há algum tempo, eu vi uma reportagem na TV, reportagem não, desculpa, uma entrevista na televisão, e o entrevistado estava falando que pessoas socioeconomicamente desprivilegiadas, elas têm que lutar pelo pão de cada dia. Então, ela não tem, colocando aqui de uma forma simplista, né? Ela não tem tempo para pensar nessas coisas. Ela precisa cuidar do hoje, né? Ou seja, vender o almoço para comprar o jantar. Né? E que, sugerindo, então, que esse tema saúde mental era um tema proeminente numa determinada classe social, um determinado recorte de pessoas. O que você acha disso? Que a tua experiência te diz disso? Não tem. Cada vida é uma vida, né? As pessoas estão aí pelas contingências, escolhas que elas vão no dia a dia, independente de eu ser privilegiado ou ser privilegiado. Né? Para mim, as angústias são as mesmas. Né? Se a pessoa tem muito dinheiro, ela, claro que ela tem algumas coisas facilitadas na vida. Não vamos negar isso, né? Ser hipócrita nesse ponto. Mas também tem seu sofrimento em relação a isso. Né? A Rita Lee cantava, né? Quanto mais dinheiro em jogo, mais a gente aposta. E aí tem uma consequência de tudo isso. É claro que a pessoa menos privilegiada tem outros problemas, né? A geração do meu pai, por exemplo, ela tinha um objetivo para a geração, sobrevivência. Né? A minha geração, e o legado que eles deixaram, que meu pai deixou para mim, é estude para ser alguém na vida. Eu tinha outro propósito que não era aquele de ter sobrevivência. Então, para ele garantir a minha sobrevivência, eu vou garantir o estudo. Ó, essa geração que está aí tem outras questões. Né? Os milênios são outras questões. Ah, mas essa aí é muita frescura, né? Antigamente não tinha isso. Não, porque culturalmente nossa sociedade era outra. Tinham outras demandas que não tem hoje. Né? Então, a tecnologia está aí, ao mesmo tempo que ajuda, ela atrapalha, ao mesmo tempo que ela avança o ser humano, tira emprego, como a gente administra tudo isso, né? Então, falar, por exemplo, que mais homens, mais mulheres, classe A, classe B, sinceramente, eu não li nada, não tem um estudo que corrobore com tudo isso. Eu vejo assim, que cada pessoa vai ter os seus problemas mesmo, como eu administro a minha vida. Né? Quando você entra em contato com a população menos privilegiada, elas têm outras necessidades. Né? Mas aí, então não vai ter problema mental, porque claro que tem. Poxa, ela olha para aquilo lá e não vai querer o outro. Quando estive em Cuba, no congresso lá, eles me perguntaram assim se aqui no Brasil tinha bastante manteiga. Falei, como assim? Você tinha bastante o quê? Manteiga, margarina. Manteiga, de passar no pão. Porque ele tinha lá arranjado para mim um pouco de manteiga para o meu café. Ao invés de eu me hospedar no hotel, né, eu fiquei numa casa de um cubano lá. E naquele dia ele quis fazer um café para mim, falou assim, olha, professor, eu trouxe conseguir manteiga para você, né? E aí ele falou assim, você aqui não vai ter manteiga. Como assim tem? Claro que tem. Tem com sal, você vai explicar para ele. Não tem sentido isso, né? Então é claro que quando ele falou assim, eu vejo as novelas brasileiras, é aquilo mesmo. Nós temos mil críticas a tudo isso, mas lá eles têm uma visão. Então, assim, quando você começa a dizer assim, a população A, população B, para mim eu não vejo isso. Né? As pessoas têm as suas necessidades, independente da idade, que a gente está sabendo tudo isso, né? Dependendo do ambiente que está, dependendo da cultura que está. Felizmente, nós vivemos num estado privilegiado, que é São Paulo, que nós temos mil benesses, mil problemas, mas também nós somos melhores que os outros. Nós temos nossos problemas. Então, eu vejo que ficar comparando isso, para mim, eu não vejo por aí mesmo. Né? Vejo que a saúde mental não escolhe cor, raça, gente, né? Não é que seja uma doença que escolhe, mas ela simplesmente vai acontecer em detrimento das minhas escolhas. Aí não tem como criticar que pessoa A escolheu de gênero tal, para mim não tem sentido isso. Né? Saúde mental, para mim, é o homem como um todo, não estratificado do jeito que é colocado. Eu, pessoalmente, não li nenhuma pesquisa que fale, olha, isso, né? Porque fica muito enviesado mesmo, né? Não dá para fazer, tem que fazer uma pesquisa muito global, muito ampla,
a gente poder afirmar tudo isso, né? Eu não vejo por aí mesmo, claro. Seria uma pesquisa estatística, né? E não tão técnica em psicologia e tal. E uma outra coisa que uma pergunta de leigo também, né? Eu tinha há um tempo atrás um preconceito de que falar sobre suicídio não pode, porque falar sobre suicídio, se você falar sobre suicídio, aumenta o suicídio. Mais pessoas se suicidam se você falar de suicídio, né? E até dizem, né, que não divulgam quantos suicídios acontecem no metrô de São Paulo, porque isso intensifica, enfim, esses preconceitos. Primeiro é se isso acontece de fato, né? E por que essa pergunta sobre suicídio? Existe essa relação dessa a questão da saúde mental está em voga e maior ou menor suicídio nesses tempos de agora? Olha, a Folha trouxe 29 de novembro do ano passado. A notícia era assim, que no Japão, no mês de outubro, teve mais suicídio no Japão no mês de outubro do que o número de mortes de Covid durante o ano todo. Eu falei, nossa, acho que eu li errado, né? Deixa eu ler de novo a manchete. A manchete era essa mesmo, né? No Japão, teve mais mortes de suicídio no mês de outubro daquele ano do que a soma de todas as pessoas que morreram de Covid durante o ano todo. Foram mais de 1.200 pessoas com Covid e 1.300 que se suicidaram naquele mês. Então, você vê o quanto que a questão do suicídio, o país que mais trata disso é o Japão mesmo, né? Eles divulgam esses dados mesmo, aqui a gente camufla tudo isso, mesmo com os estigmas que se tem, infelizmente. Mas a gente sabe isso, né? Hoje de manhã, conversando com um aluno meu, ele falou assim, nossa, né, uma amiga minha não veio trabalhar hoje porque o primo dela, que é um médico, se suicidou. Como assim? Sim, porque não aguentava pressão esse tempo todo, se suicidou. Deixa um bilhete lá, dizendo que não aguenta mais tudo isso. Poxa, então, existe um fato concreto por isso, né? Claro que tem essa fantasia que quanto mais se fala de suicídio, mais as pessoas vão se matar, né? Não sei, né? Falta para mim programas preventivos, assim, né? Quanto mais se discutisse, quanto mais se falasse, quanto mais houvesse programas, sabe, de onde as pessoas pudessem dialogar, pudessem colocar suas frustrações, uma questão de prevenção mesmo, a gente falar isso é uma boa, esse dado viria como auxílio para a prevenção. Mas a gente não faz isso no Brasil, né? Eu falo que a gente quer muito mais trabalhar já com o doente, que dá mais resultado, do que fazer prevenção, infelizmente, né? E aí tem vários interesses aí que eu acho que não convém a nossa prosa aqui, né? Mas é verdade, a saúde mental, que na verdade, você vai se esvaziando, qual o sentido da vida, e aí você fala assim, tá, pra que tudo isso, então? Se não tem propósito, não tem objetivo, não tem, sabe, prazer naquilo que eu faço, se eu não me acho feliz, então, o que me resta? E aí você não vai questionar se isso é um valor, se não é, e não cabe esse julgamento aqui, né? Como diz Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Por isso que não dá para julgar, né? Eu posso ter um ângulo de vista, mas aquela pessoa não vê a mesma coisa que eu vejo. Então, esse pré-julgamento, essa seleção, essa crítica, para mim, não cabe nesse momento. O suicídio existe mesmo. As pessoas precisam entender, precisam falar sobre isso. Quando você percebe que isso está acontecendo, encaminha, ajuda, né? E as pessoas têm muito medo de falar. É uma pena mesmo. E vamos pensar o seguinte, nem todo mundo no país tem plano de saúde, nem todo mundo tem acesso a bons psicólogos, enfim. Eu já entendi que eu preciso de ajuda. Como é que eu procuro ajuda? Eu não tenho plano de saúde, não tenho acesso a bons psicólogos. Como é que eu procuro ajuda? Olha, será que você não tem um bom... Você joga truco, agora você tem que chamar 6. Será que você não tem um bom amigo? Seja, para falar assim, olha, vamos bater uma prosa de 15 minutos? Será que na sua cidade não tem um CVV? Né? Não tem uma clínica escola na universidade que tem curso de psicologia? Será que você não tem a sorte de ter um bom médico clínico geral que vai perder, ao invés de 5 minutos, vai perder 7 minutos para te ouvir? E não ver a sua doença, mas você está doente? Né? Então, assim, não tem as coisas, para mim, ideal, perfeito, mas será que não tem um bom amigo?
Será que não tem alguém com que eu possa falar? Será que não tem alguém que possa me ver, que faça me sentir importante? Assim? Não, não tem. Então você tem que rever os seus valores, rever as suas escolhas, né? Rever a sua vida. Então eu penso assim, se você não tem, nem todo mundo tem acesso a psicólogo, mas tem clínicas e escolas por aí. Ah, mas a minha cidade não tem clínica, escola de tecnologia. Não tem CBV? Não tem CBV também. Você não tem nenhum amigo que possa tomar um suco com você? Chamar para um bate-papo como esse que estamos tendo aqui? Pô, mas então você tem que rever a sua vida. Né? Tem que ver assim, que tem coisas mais importantes do que você ficar em si mesmado. Né? Eu gosto muito de falar assim, que muitas vezes a gente é como o Charlie Brown, do Snoopy, né? Charlie Brown estava lá brincando com seus bloquinhos, né? Construindo, porque ele parou e fez um castelo. E do lado de dentro começou a gritar, socorro, socorro. Ele construiu a própria prisão. Né? A gente simplesmente faz isso e não se dá conta. Né? Eu gosto muito de uma fábula que fala o seguinte, a princesa ia casar, o rei falou assim, olha, a mão da princesa está aqui. Quem quer casar com ela? Daí veio os pretendentes de qualquer parte do ar. Olha, tem ouro, o outro veio, tem exército, tem terra. Até que chegou o plebeu e falou assim, princesa, não tem nada para te dar. O que eu posso te dar são 100 dias da minha vida. Como assim? Durante 100 dias eu ficarei debaixo da sua janela. Passa sol, passa chuva, ficarei lá. Ah, tá bom, a princesa falou. E aí foi lá todo mundo, que bobagem, que loucura. Passou 10 dias, 30 dias o cara lá, né? 60 dias o cara lá, 90 dias o cara lá, como nossa, o cara será que vai conseguir? Não pode ser. De vez em quando ela aparecia na janela, olhava para ele olhava para ela, né? Ela virava as costas e ia embora. Chuva, sol. 92 dias o pessoal, nossa, ele vai conseguir então, vamos ser o novo rei. 99 dias o pessoal, vamos preparar a festa. O cara vai conseguir ficar lá. 99 dias e 23 horas ele levantou e foi embora. Todo mundo, o que ele fez? Uma semana depois, ele estava na floresta passeando, o cara falou para ele assim, mas viu, você ficou 99 dias e 23 horas, faltava 1 hora para você ser o nosso rei. Por que você levantou e foi embora? Ele respondeu, durante 99 dias e 23 horas, ela viu meu sofrimento e não aliviou 1 minuto sequer. Ela não merecia o meu amor. E às vezes nos falta essa coragem, né? De abrir mão disso, de abrir mão daquilo que não me faz bem. Mas não, no caso dele, a gente falaria o quê? Vou ficar lá, que agora você é rei, e vou ficar infeliz. Né? A gente apostava em coisas erradas, então às vezes nos falta essa coragem, né? E faltando simplesmente 1 hora de nos levantar e fazer que isso não me faz bem. Abrir mão. E aí vou praticar a saúde mental. Mas a gente tem medo de ser diferente, de ser esquisito, sabe? Como o outro não está ouvindo a música que eu estou ouvindo, ele vai achar que eu sou louco porque eu estou dançando. Mas, meu, é a sua dança, né? É a sua vida, são as suas escolhas. E a gente fica sempre se pautando pelo outro, a gente fica cada vez mais doente, porque não tem como realizar o desejo do outro. Uhum. Eu não sei se a associação que eu vou fazer está correta, mas eu imagino que essa princesa possa ser o meio corporativo, e esse pretenso príncipe, o pretenso rei, seja o empregado. Aí eu me pergunto, do que será que o meio corporativo vai ter que abrir mão em nome da saúde mental dos empregados? Eu não sei. E te garanto, não é colocando escorregador lá, um bolinho de ponto que vai resolver, viu? Não é isso. Sinceramente, não é isso. Sofá para deitar, rede, pista de skate. Viu? Nada a ver. As pessoas precisam se sentir importantes, se sentir valorizadas, né? E tem eu vejo que é um trabalho que mexe por todos os sentidos, porque ninguém dá o que não tem. Né? Se a alta cultura se sente valorizada, não vai valorizar o cara do lado. Sempre falei assim, quando trabalhava com as pedagogas, né? Putz, trabalhar com criança é muito difícil trabalhar com criança. Porque toda hora a criança joga na sua cara. Você já foi transparente, já foi honesto, você já foi sincero, você já foi verdadeiro. A criança fala isso para você, né? Não gosto de você, não quero brincar, né? Então é muito difícil trabalhar com criança, porque ela lembra que nós também já fomos assim um dia. Né? E aí o adulto vai educar, né? Ele vai formar, colocar na forma mesmo. Então, o mundo corporativo é a mesma coisa. Se a alta cúpula não se sente valorizada, não vai valorizar os de baixo também. E aí é uma ameaça para ele, né? Porque se o cara está feliz naquilo que ele faz, ele não pode estar feliz, né? Não pode estar bem. Eu tenho que fazer alguma coisa para que, se eu sofro, ele não vai sofrer também. Né? Então, uma reação em cadeia, na verdade. Né? Aí fica todo mundo doente mesmo, né? A dinâmica familiar, a dinâmica organizacional é a mesma, né? Então, fica todo mundo doente, que aí está todo mundo no mesmo barco.
uma pena. O que você me falou agora me lembrou o que você falou agora há pouco, né, uns 20 minutos atrás, sobre aquele trabalhador que estava preocupado. Poxa, mas se forem olhar para mim aqui e eu estiver parado na frente da máquina, vão achar que eu não estou fazendo nada. Então eu preciso estar com cara de estressado, com cara de muito ocupado, para eles verem que eu estou trabalhando para caramba, porque se verem que eu não estou fazendo nada, entre aspas, vão me tirar daqui, né? Então eu preciso parecer estressado, preciso parecer ocupado. Aí o outro lado quer ver o empregado ocupado, estressado, porque se não tiver, porque ele provavelmente podia entregar muito mais, né? Já vai chegando quase 1 hora aqui, né? Então, quer dizer, se a conversa está boa, o tempo passa rápido, a gente não vê, né? E eu queria deixar um espaço aqui para você, de tudo. Claro que saúde mental a gente podia passar o dia inteiro conversando, né? Mais do que o dia inteiro, né? Você escreveu livro sobre isso, escreveu tese de mestrado, tese de doutorado sobre, né? Então, quer dizer, né? Mais do que o dia inteiro, né? Nesses minutos aqui que restam dessa nossa conversa de agora, de hoje, do que nós falamos ou do que nós não falamos, que mensagem final você gostaria de deixar? Que a gente sempre opta pela vida. Viva a vida. Nesse mundo que nós estamos vivendo, Eduardo, penso que muitas vezes se valoriza, porque o Ibope dá muito mais drama. A gente aprendeu que a gente não pode estar feliz, né? Nós temos que sempre provar que a gente tem que merecer, né? Comerás o pão com o suor do seu rosto, então tem que suar sangue para isso, né? Não, a vida é muito leve, a vida é muito tranquila, né? Se a gente tem coragem de viver a vida mesmo, a gente não importa, né? Viktor Frankl já falou isso, né? Eu suporto qualquer como, se eu sei por quê. Então, para mim, a mensagem é essa, né? Vamos viver a vida de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. É claro que, nesse momento, a gente fala assim, com tantas mortes, com tantas pessoas morrendo, né? Como viver a vida? Até para valorizar exatamente isso, né? A gente tem que ter essa coragem de simplesmente olhar para a gente e falar assim, o que eu posso contribuir para esse mundo melhor? Quer no mundo corporativo, quer na minha família, quer com os meus amigos, né? Nós temos que ter algo mais elevado que simplesmente ficar olhando para as nossas mazelas e ficar falando assim, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ou como nós mais antigos vimos o desenho, ó dia, ó mês, que azar. Não, a gente levanta, está aí, disposto, né? Estamos nos cuidando, temos que essa vontade de viver. A vida é imensa em possibilidades, né? A gente tem que ter essa coragem de sair da praia e entrar no mar, viver. Seguir esse conselho seu não quer dizer que tem que deixar isso claro, né? Nesse mundo de hoje, de mídias e tal, de redes sociais. Querer viver essa vida não quer dizer que você tem que ser insensível a 280 mil mortes, né? Pela Covid, e isso está pegando todo mundo de uma forma muito cruel, né? Agora a pandemia está chegando no momento em que você conhece alguém que tem, ou você conhece alguém que morreu, né? Então isso está chegando perto, né? E parece que ser feliz, viver a vida, é um ato de insensibilidade, né? Muito pelo contrário, né? Valorizar essa vida é entender que você precisa viver a vida, né? Então tem até Santo Agostinho diz, né, que quer dizer, Santo Agostinho diz num dos escritos, né? Quanto mais eu percebo o mal, mais perto de Deus eu estou, né? Então, quer dizer, se eu não percebo o mal, é porque eu estou diluído no meio do mal, por isso que eu não percebo, né? Então, como eu percebo, eu vejo, meu, tem muita gente sofrendo, tem pessoas morrendo, tem muita gente ansiosa, tem muita gente perdendo a saúde mental em função da pandemia, e é justamente por perceber isso é que eu quero viver melhor a minha vida. E viver não é simplesmente... E não é viver as costas para isso, né? Então, não, muito pelo contrário, né? Você simplesmente servir com esse propósito maior, para esse coletivo maior, né? Pode ser que para mim seja fácil, para outro não seja, mas qual o equilíbrio nisso tudo? Então, para mim, viver a vida é viver isso, né? São essas contingências que se tem de ir ao encontro do outro, né? De estar presente com o outro, dessa prática, dessa empatia que nós temos, que está faltando muito hoje em dia, né? Se eu pratico essa empatia, então as coisas começam a fluir muito mais, né? Aí, fluxo, flow.
coisas começam a acontecer. Muito bom. Dinael, eu agradeço muito, gostei demais dessa conversa nossa, foi muito agradável, é muito bom conversar com gente inteligente, parece que é uma massagem no cérebro, foi muito bom, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou e pela energia que você colocou aqui nesse momento, nessa conversa comigo aqui. Muito obrigado mesmo. À disposição, Edu. Até breve. Vida que segue. Um abraço, meu caro.